A chuva batia nas janelas do restaurante Belle Époque com aquela insistência irritante de uma segunda-feira qualquer. Marcos enxugava pela terceira vez a mesma mesa de mogno, polindo-a até que seu reflexo ficasse nítido na superfície envernizada. Eram 6 da tarde e o salão ainda estava vazio. Ele sabia que em 1 hora aquele silêncio se transformaria no burburinho habitual de executivos comemorando negócios e casais em encontros românticos. Marcos, você está polindo essa mesa ou fazendo carinho nela? A voz cortante de Ricardo Almeida, o proprietário, ecoou pelo salão. As taças da mesa 7 estão com marca de dedo. Isso é inaceitável. Marcos engoliu seco, guardando o pano no bolso do avental impecavelmente branco. Aos 32 anos, ele conhecia cada canto daquele restaurante como conhecia as linhas da própria mão. 7 anos servindo, sorrindo, memorizando preferências de clientes, sugerindo vinhos, fazendo o Belle Époque funcionar como uma máquina bem oleada. Sim, Sr. Almeida. Vou verificar agora. Ricardo nem olhou para ele. Estava ocupado revisando o cardápio no iPad, o senho franzido como sempre. Era um homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos penteados para trás com gel em excesso, terno de R$3.000 e um ego do tamanho do próprio restaurante. Marcos caminhou até a mesa 7, checou as taças, que estavam impecáveis, e as poliu mesmo assim. Enquanto trabalhava, seus pensamentos vagavam para a noite anterior. Tinha ficado até meia-noite refazendo todo o sistema de organização da adega, catalogando os vinhos por região, safra e harmonização. Uma ideia que tinha há meses e que finalmente colocou em prática no seu tempo livre. Sr. Almeida, eu queria mostrar uma coisa. Marcos se aproximou com o tablet onde tinha fotografado o novo sistema. Reorganizei a adega. Agora conseguimos localizar qualquer garrafa em segundos e sugerir harmonizações mais rápido para os clientes. Eu fiz uma planilha que cruza os pratos do cardápio com... Marcos, eu não paguei você para pensar. Ricardo interrompeu sem levantar os olhos. Eu paguei você para servir. A adega estava funcionando perfeitamente do jeito que estava há 15 anos. Mas, senhor, isso poderia aumentar nossas vendas de vinho em pelo menos... Chega. Volte ao trabalho. Marcos sentiu o familiar aperto no peito. Não era raiva, exatamente. Era algo mais fundo, mais triste. Uma sensação de invisibilidade que se acumulava dia após dia, como pó sobre um móvel antigo. As portas se abriram e os primeiros clientes começaram a chegar. Marcos acionou seu sorriso profissional, aquele que escondia frustrações e cansaço, e mergulhou no ritmo da noite. A senhora Beatriz chegou às 7h15, como sempre. Marcos puxou sua cadeira antes que ela pedisse. Boa noite, dona Beatriz. Seu lugar favorito está reservado. Hoje o chefe preparou um risoto de cogumelos selvagens que vai adorar. Marcos, meu querido, você sempre sabe exatamente o que eu quero. Ela sorriu, tocando levemente seu braço. Este restaurante não seria o mesmo sem você. Se ao menos o chefe pensasse assim, Marcos refletiu enquanto anotava o pedido. A noite transcorreu no padrão habitual. Marcos atendia, aconselhava, resolvia pequenas crises, transformava clientes insatisfeitos em fãs leais. Ele tinha um dom natural para isso, uma empatia genuína que fazia as pessoas se sentirem especiais. Mas Ricardo nunca percebeu. Para ele, Marcos era apenas mais um funcionário substituível. Às 11 da noite, quando o último cliente saiu, Marcos começou a organizar o salão para o dia seguinte. Foi então que ouviu vozes alteradas vindas do escritório. A porta estava entreaberta. Ricardo, você precisa inovar. O Belle Époque está perdendo clientes para os novos restaurantes da região. Era a voz de Helena, a gerente administrativa. As avaliações online reclamam que somos ultrapassados, caros demais e que o atendimento, apesar de educado,
não tem personalidade. Besteira, meu restaurante é um clássico desta cidade. Era um clássico, agora está virando uma relíquia. Precisamos de ideias novas. Marcos hesitou, depois bateu na porta. Com licença, eu não queria interromper, mas eu tenho algumas ideias. Ricardo revirou os olhos. Marcos, por favor, estamos em uma reunião importante. Deixe-o falar, Ricardo. Helena interveio, curiosa. Marcos respirou fundo. Eu venho observando os clientes há anos, anotando o que funciona, o que não funciona. Tenho um caderno cheio de ideias. Por exemplo, poderíamos criar noites temáticas. Toda terça poderia ser Noite Italiana, com menu degustação de pratos regionais diferentes a cada semana. Isso traria os clientes de volta com frequência. Também poderíamos ter um programa de fidelidade, usar as redes sociais para... Chega, Marcos. Ricardo levantou a mão. Você é garçom, não consultor de negócios. Se eu quisesse suas opiniões, eu teria pedido. Agora, se puder terminar seu trabalho... Helena abriu a boca para protestar, mas Ricardo já tinha virado as costas. Marcos saiu do escritório com as bochechas ardendo, não de vergonha, mas de uma indignação crescente que ele vinha sufocando há anos. Naquela noite, no seu apartamento modesto de um quarto, Marcos não conseguiu dormir. Olhava o caderno gasto sobre a mesinha de centro, capa preta, páginas amareladas pelo tempo. Dentro dele, anos de observações, ideias, desenhos de layouts, sugestões de pratos, estratégias de atendimento. Às 3 da manhã ele tomou uma decisão. Nos dias seguintes, Marcos começou a agir diferente. Não externamente, continuava o garçom impecável de sempre. Mas internamente, algo havia mudado. Ele começou a fotografar discretamente o movimento do restaurante, anotar horários de pico, mapear quais pratos vendiam mais, quais vinhos ficavam encalhados. Estudava vídeos sobre empreendedorismo no YouTube depois do expediente. Lia artigos sobre gestão de restaurantes. Uma tarde, durante seu intervalo, Marcos estava sentado no pequeno parque, em frente ao Belle Époque, quando uma mulher se aproximou. Você trabalha ali, não é? Ela apontou para o restaurante. Era jovem, por volta dos 30 anos, com um caderno e câmera pendurada no pescoço. Trabalho, sim. Sou Júlia, jornalista gastronômica do portal Cidade à Mesa. Estou fazendo uma matéria sobre os bastidores dos restaurantes clássicos da cidade. Posso fazer algumas perguntas? Marcos hesitou, depois concordou. Conversaram por quase 1 hora. Ela fez perguntas sobre a rotina, os desafios, as curiosidades. Marcos, pela primeira vez em anos, falou abertamente sobre sua paixão pelo trabalho, sobre como observava os clientes, sobre suas ideias não realizadas. Você deveria ter seu próprio lugar, Júlia disse ao final. Falo sério. Você tem visão, paixão, isso é raro. Eu sou só um garçom. Não, você é muito mais que isso. Você só não percebeu ainda. As palavras ficaram ecoando na cabeça de Marcos por dias. Foi em uma quinta-feira que tudo começou a mudar de verdade. O Belle Époque receberia a visita de um crítico gastronômico famoso, informação vazada por um cliente habitual. Ricardo estava nervoso, microgerenciando cada detalhe. Marcos, você vai atender a mesa 15 hoje, Ricardo instruiu. É o crítico. Não estrague isso, apenas seja educado, eficiente e invisível. Deixe a comida falar por si. Mas quando o crítico chegou, Marcos o reconheceu imediatamente. Sebastião Borges, o mesmo que havia elogiado o antigo restaurante onde Marcos trabalhara 10 anos atrás, quando ainda estava começando. Senhor Borges, é um prazer recebê-lo novamente, Marcos disse com um sorriso genuíno. O crítico o estudou por um momento, depois sorriu. Eu me lembro de você, aquele rapaz do Cantina Toscana que recomendou o ossobuco perfeito. Você ainda está na área? Ainda estou. E ainda adoro fazer recomendações.
Durante toda a refeição, Marcos foi impecável, mas mais que isso, foi autêntico. Contou histórias sobre os pratos, sugeriu combinações inesperadas, compartilhou pequenos detalhes que tornavam a experiência única. Quando o crítico foi embora, Ricardo estava radiante. Ele amou, consegui ver no rosto dele. Finalmente teremos uma crítica 5 estrelas. Mas não foi bem assim. A crítica saiu uma semana depois. 4 estrelas. O texto elogiava a comida, mas apontava que o restaurante parecia preso no tempo, que faltava personalidade e inovação. Havia, porém, um parágrafo que brilhava. A verdadeira estrela do Belle Époque é o garçom Marcos, cuja paixão, conhecimento e capacidade de conectar-se com os clientes transcende o serviço comum. Ele transforma uma refeição em uma experiência memorável. Se ele tivesse seu próprio estabelecimento, certamente seria um dos mais interessantes da cidade. Ricardo ficou furioso. Você se exibiu! Roubou a atenção da comida. Quem você pensa que é? Senhor Almeida, eu só fiz meu trabalho. Seu trabalho é ser invisível, não ser a estrela. Você está suspenso por 3 dias, sem pagamento. Marcos saiu do restaurante com o texto da crítica salvo no celular. E pela primeira vez, sorriu de verdade. Nos 3 dias de suspensão, Marcos não descansou. Ele visitou imóveis comerciais vazios, conversou com fornecedores, rabiscou projetos. Um espaço específico chamou sua atenção. Um pequeno galpão reformado em um bairro em ascensão, com grandes janelas e um charme industrial. O aluguel era apertado, mas possível se ele usasse todas suas economias. E foi exatamente isso que fez. Quando voltou ao Belle Époque, Marcos pediu demissão. Ricardo deu risada. Demissão? Você não vai conseguir nada melhor que aqui. Nenhum restaurante decente vai contratar alguém suspenso. Eu sei, por isso vou abrir o meu próprio. O riso de Ricardo morreu. O quê? Você? Abrir um restaurante? Com que dinheiro? Com que experiência? Com 7 anos de experiência observando você cometer erros e aprendendo com eles. Com a economia da minha vida inteira. E com ideias que você nunca quis ouvir. Marcos virou as costas e saiu, sentindo-se mais leve do que havia se sentido em anos. Os 3 meses seguintes foram os mais intensos da vida de Marcos. Ele transformou o galpão com a ajuda de amigos, pintou paredes, restaurou móveis de brechó, criou uma atmosfera aconchegante e moderna. Chamou o lugar de Mesa do Marcos. Simples, direto, pessoal. Não tinha dinheiro para uma brigada completa de cozinha, então fez parceria com Teresa, uma chefe recém-formada, cheia de talento e 0 de oportunidades. Juntos, criaram um menu pequeno, mas cuidadosamente pensado. 10 pratos que mudavam semanalmente, usando ingredientes locais e sazonais. Marcos aplicou cada ideia daquele caderno gasto. Noites temáticas, atendimento personalizado onde ele memorizava cada cliente. Um sistema de reservas online simples. Presença ativa nas redes sociais, compartilhando bastidores, histórias, o processo criativo. A inauguração foi tímida, 20 lugares, metade ocupada, mas os clientes que vieram saíram encantados e falaram, e voltaram, e trouxeram amigos. Júlia, a jornalista, publicou uma matéria linda sobre o garçom, que virou sonhador e se tornou dono. Sebastião Borges fez uma visita surpresa na 2ª semana e escreveu uma crítica entusiasmada. Em 2 meses, Mesa do Marcos tinha fila de espera. Em 4, estava sendo chamado de o restaurante mais autêntico e acolhedor da cidade. Em 6 meses, Marcos precisou contratar mais 3 funcionários. Mas o verdadeiro momento de vitória veio em uma noite de sexta-feira, 8 meses após a abertura. Marcos estava anotando um pedido quando viu Ricardo Almeida entrar no restaurante. Ele estava diferente, curvado, menos imponente.
Ficou esperando na fila como qualquer cliente. Quando finalmente conseguiu uma mesa, foi Marcos quem o atendeu. Boa noite, senhor Almeida. Bem-vindo ao Mesa do Marcos. Ricardo não conseguiu olhar nos olhos dele. Eu vim ver o que tanto falam deste lugar. Fico honrado. Posso sugerir nosso prato da semana? É um risoto de abóbora com sálvia crocante e queijo da serra. A chefe Teresa realmente superou-se desta vez. A refeição transcorreu em silêncio. Marcos manteve-se profissional, atencioso, exatamente como sempre fora. Não havia triunfalismo na sua postura, nem amargura, apenas a satisfação tranquila de quem encontrou seu lugar no mundo. Quando Ricardo pediu a conta, Marcos trouxe pessoalmente. Espero que tenha gostado, Sr. Almeida. Ricardo finalmente o encarou. Você tinha razão. Sobre tudo. As ideias, as inovações. Eu deveria ter escutado. O Belle Époque fechou mês passado. Falência. Marcos sentiu uma pontada de tristeza, mas não de arrependimento. Sinto muito por isso. Você não sente. Não deveria sentir. Eu tratei você como... Ricardo pausou. Eu nunca vi quem você realmente era. Pensei que garçom era tudo que você poderia ser. Mas você é um visionário, um artista. Eu estava cego. Não, senhor Almeida. O senhor apenas estava preso na própria visão. Acontece com todos nós às vezes. O importante é aprender. Ricardo assentiu lentamente. Deixou uma nota de R$ 200 de gorjeta e saiu. Marcos olhou ao redor do seu restaurante cheio de vida. Risos, conversas animadas. Clientes felizes, equipe apaixonada, sonhos realizados. Pegou o celular e abriu a foto do antigo caderno preto, agora emoldurado na parede do seu pequeno escritório nos fundos. Júlia, que estava jantando com o namorado naquela noite, levantou a taça de vinho na direção dele. Um brinde ao garçom que se tornou lenda. Marcos sorriu e balançou a cabeça. Não. Um brinde ao garçom que nunca deixou de sonhar. E naquele momento, servindo vinho para uma mesa de amigos que riam alto, Marcos compreendeu uma verdade fundamental. O valor de uma pessoa nunca é determinado pelo cargo que ocupa, mas pela paixão que coloca em tudo que faz. Ele sempre foi extraordinário. Apenas precisou de tempo, coragem e a determinação de não deixar que a visão limitada de outros definisse seu potencial. O restaurante continuou prosperando. Marcos abriu uma segunda unidade 1 ano depois. Ofereceu sociedade para Teresa, que aceitou com lágrimas nos olhos. Contratou jovens sem experiência, mas com brilho nos olhos, como ele um dia foi, e os ensinou não apenas a servir, mas a sonhar. E toda vez que um novo funcionário começava, Marcos entregava a ele um caderno de capa preta. Anote suas ideias aqui, ele dizia. Todas elas, as que parecem bobas, as que parecem impossíveis. Porque um dia, quando você estiver pronto, essas ideias vão mudar sua vida, assim como mudaram a minha. A história de Marcos se tornou lenda na cidade. Estudantes de gastronomia visitavam Mesa do Marcos para ouvir sua trajetória. Programas de TV pediam entrevistas, mas ele mantinha-se humilde, sempre presente no salão, sempre conversando com clientes, sempre servindo, não porque precisava, mas porque amava. Anos depois, quando perguntaram em uma entrevista qual tinha sido o momento mais importante de sua jornada, Marcos respondeu sem hesitar. Foi quando percebi que não precisava da aprovação de ninguém, além da minha própria. Quando entendi que meu valor não estava no título do meu cargo, mas na integridade do meu trabalho e na coragem dos meus sonhos. Nós não somos definidos pelas pessoas que não acreditam em nós. Somos definidos pelo que fazemos quando decidimos acreditar em nós mesmos. E foi assim que o garçom maltratado se tornou o dono do restaurante mais amado da cidade.
Não através de vingança ou amargura, mas através de perseverança, autenticidade e a recusa inabalável de aceitar que sua história terminasse onde outros achavam que deveria. Porque as maiores histórias de sucesso não são sobre pessoas que nunca foram subestimadas. São sobre pessoas que, apesar de serem subestimadas, nunca subestimaram a si mesmas.